E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu tô com um livro aqui porque hoje eu quero falar com vocês sobre propriedades viciativas. Eu inventei essa palavra, eu adoro inventar palavras. E eu peguei esse livro aqui, que é um livro fantástico, extremamente técnico, muito científico, com abordagens psicológicas, psiquiátricas. Psiquiátricas? Psiquiátricas. E, poxa, ele traz um monte de coisa muito legal. Já falei sobre esse livro em alguns outros momentos. E olha só que interessante. Aqui nós temos as classificações das drogas. Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Fica aqui comigo, hein? Vou pegar meu óculos. Cara, o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente acha que determinada coisa não é droga. E mais do que isso, né? Como a gente está vendo aqui no canal, te convido para se inscrever caso não tenha se inscrito ainda. A droga, a dependência e o vício, ele é muito amplo. A gente pode ser viciado em muitas coisas, tá? Mas aí entra esse aspecto da propriedade viciativa, o tempo de atuação inicial, a médio prazo e a longo prazo, os danos e toda a engenharia, né, do vício, da droga, vamos colocar assim. Então eu vou ler somente os tópicos aqui para que vocês vejam quantas coisas são drogas. Olha que legal. Álcool é a primeira que está aqui no índice. Tabaco, cocaína, crack, opioides, alucinógenos, maconha. Maconha é droga, tá? Caso não pareça. Anfetaminas, solventes e inalantes. Esse aqui eu usei pra caralho. Sedativos, hipnóticos, esteroides anabolizantes. É droga. E cafeína. Cafeína é droga. Você acredita nisso? Pois bem, eu vou fazer só uma leitura rápida aqui pra gente ver como a coisa é séria. Olha que coisa interessante, gente. Muitas vezes nós não fazemos nem ideia que tudo isso pode acontecer. Pois bem, tem a parte da epidemiologia, que aí retrata de uma forma um pouco mais técnica, eu não vou nem aprofundar nisso. Tem a bioquímica e a farmacologia junto ao metabolismo. Detalhe, isso aqui eu tô falando sobre o álcool, tá? Que, poxa, é difícil de entender que é droga. A etiologia, mas não é nada disso que eu quero, eu vou chegar lá. Os conceitos da dependência, distúrbios físicos decorrentes do uso crônico de álcool, tá? Distúrbios gastroenterológicos, nem sei que é essa palavra. Distúrbios musculoesqueléticos, distúrbios endócrinos, câncer. Calma, não estou dizendo que o álcool causa câncer. É um tópico que fala sobre o câncer e o uso do álcool, tá bom? Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, distúrbios metabólicos, distúrbios hematológicos, distúrbios do sistema nervoso central periférico, síndrome fatal alcoólica, pode morrer, doenças dermatológicas, supressão do sistema imunológico, óbvio, né? E aquela velha receitinha do conhaquinho com limão e mel, hein? E mastigar um alho. Alteração do funcionamento sexual. Ah, mas eu transo muito mais quando eu bebo. Beleza, continua bebendo para ver o que acontece. Transtornos psiquiátricos decorrentes do uso de álcool. Intoxicação alcoólica aguda. Síndrome de abstinência do álcool. Convulsões. Delirium tremens, delírio, alucinações. Alucinose alcoólica, alucinações. Transtorno psicótico delirante induzido pelo álcool.
intoxicação patológica, blackouts alcoólicos, episódio de amnésia induzidos. Porra, quem nunca teve um apagão que fala, meu Deus do céu, não sei o que eu fiz. Jura que eu fiz isso? Não acredito. Perigoso. Depressão, óbvio. Suicídio, triste verdade. Hipomania, tá? Uma depressãozinha consequente aí de melancolia e etc. Ansiedade, óbvio. Danos ao tecido cerebral. Ciúme patológico. Transtorno de personalidade. Transtorno alimentares. Esquizofrenia. Complicações sociais. Fica nervoso, fica valente, fica triste, melancólico. Tratamento farmacológico do consumo abusivo e da dependência do álcool. Disulfiram. Ah tá, aí ele já vai entrar no... Esquece, aí já é os aspectos medicamentosos e etc. Pois bem, meus caros, vocês viram aqui numa passagem de mais de 10 páginas, com assuntos muito técnicos, muito profundos, a ideia não é essa, e eu peguei só o tópico do álcool, tá? Para mostrar quantas coisas estão associadas de compreensão ruim e negativa da propriedade viciativa. Imagina isso com crack, cocaína, heroína, LSD e etc. Então, assim, uma coisa que acontece muito, e por isso que eu decidi trazer esse vídeo, é que muitos questionamentos estão associados ao objeto, né? Então, o álcool, a maconha, os fármacos, né? Os remédios medicamentosos, anabolizantes, café energético, cocaína, e tudo bem, existe de fato, né? Poxa, eu sempre falo isso. Você beber álcool pela primeira vez, talvez você não tenha uma complicação. O álcool ele vai te trazer uma complicação com todas essas realidades que estão em todas as drogas, inclusive em todos os vícios, tá? Tudo isso pode acontecer com um vício em pornografia, um vício em sexo, um vício em mentira, um vício em compra, em jogos, enfim, todos os vícios eles vão gerar uma resposta muito parecida, se não igual, e outras ainda que a gente nem conhece. Então, assim, a pessoa pensa, mas o álcool não tem propriedade viciativa. A gente tem que lembrar que existe a predisposição, os aspectos genético, o ambiente familiar, social, o que ela viveu, as suas crenças, se tem trauma, se passou por alguma síndrome, se tem algum nível de neurose diagnosticado com uma possível relação de transtorno. Cara, são múltiplas as verdades, não há um agente único, não há uma origem única, não existe uma verdade única. E jamais existirá uma recuperação única, um tratamento único. São muitas verdades, elas são cruzadas, elas precisam ser entendidas e trabalhadas conforme o que você consegue, entendeu? Mas, pois bem, a gente tem lá, né, e isso eu encontro muito e é em cima disso que eu vim conversar com vocês. Mas o álcool não vicia. Cara, o álcool ele é muito sorrateiro. Porque, de fato, se você beber hoje... Vamos falar para uma pessoa que tem predisposição a vício, tá? Você vai beber hoje. Você não vai ficar alcoólatra com um copo de bebida alcoólica, tá? Mas você vai rapidamente acionar, né, o bichinho da sua predisposição ao vício. Ainda mais por todos esses outros aspectos que eu já mencionei e outros. E muito provavelmente, se você não tiver nenhuma fatalidade, bater o carro e morrer, matar alguém, uma briga, ser internado e etc., provavelmente se você ficar só com álcool, você vai ter problema, se tiver problema, depois de 50, 60 anos. Hepatite, cirrose, sei lá, qualquer coisa do tipo, junto com todas essas que eu acabei de ler pra gente. Então, assim, a propriedade viciativa dela é diferente, tá? Agora você vai fumar pedra. E, de novo, você tem a predisposição. Cara, você deu uma cachimbada, vai ser muito provável que você dê outra cachimbada logo. E isso pode gerar um nível de vício praticamente imediato. Porque existem várias relações cruzadas
que ultrapassa a propriedade viciativa da engenharia, da mecânica, da física, do aspecto molecular da droga, né? E isso pode gerar um dano num curto prazo. Tem pessoas que fumam pedra 2, 3 meses e destroem com a vida, caem os dentes, ficam totalmente debilitadas, em estado de rua, tá? Então, assim, óbvio, se a gente pegar tecnicamente um manual, se a gente quiser espelhar com um DSM para poder entender todas as relações de doença e saúde mental, cara, a gente vai entrar num aspecto que é o que tem aí na praça, que funciona, que é importante, que parte disso para uma solução, mas o entendimento ele está num aspecto mais profundo. E é nessa profundidade que existe uma possível solução. O resultante, como eu sempre falo, está no colossal do sentimento e pensamento. Mas a gente não acessa o pensamento e o sentimento se a gente não conseguir abstrair a pontinha do iceberg, que é o objeto de vício, o álcool e a droga. Isso faz com que então a gente consiga mergulhar em todas essas outras realidades. Mas sim, a gente precisa entender o que foi utilizado, como foi utilizado, por quanto tempo, para poder entender quais podem ser os efeitos e as consequências que existam em você, que existam em nós, que existiram em mim e ainda existem. Porque assim a gente vai conseguir trabalhar uma dinâmica, uma metodologia que vai resultar então para uma vida plena e saudável, trazendo uma melhoria de vida. Esse é o grande ponto, essa é a grande verdade, essa é a diferença. O conhecimento ele é importante para que a gente possa atuar então em todas as outras áreas, entendendo sim a propriedade viciativa e como trabalhar então um resultante de abstinência e sobriedade sobre aquilo. E aqui a gente está falando sobre as drogas, né? Mas eu jamais descarto os vícios, porque eles atuam da mesma maneira. E cada indivíduo necessita de uma atenção individual, gozando todo esse fruto de conhecimento científico, medicinal e etc. Todas as práticas que já funcionam, principalmente a ferramenta dos 12 passos, dos grupos anônimos, entre todas as outras naturezas de aspectos psicológicos, filosóficos, existenciais e etc. Entre parênteses, espirituais / energético. Porque é aí que tá. É aí que a gente vai conseguir destrinchar, desfragmentar, sim, as propriedades viciativas e fazer isso justaposto a toda essência do ser, para então uma nova maneira, uma nova forma, em cima de manejos, de jeitos que vão trazer o resultado que é uma vida plena e saudável. Simples assim. Mas vejam como é importante, né, para a gente concluir essa conversa. Vejam como é importante ter conhecimento. Eu mesmo, eu trabalho esse livro, eu estudo ele, eu vou em tópicos específicos e existem coisas aqui que eu não conheço e que são importantes e que vão complementando. O livro está aqui comigo, é o meu objeto de pesquisa, eu sempre procuro, se tem um assunto que eu não conheço, eu procuro aqui, eu procuro em outros diversos livros que eu tenho, converso com colegas, procuro na internet, eu vou buscando um entendimento. E assim a gente vai descobrindo novas coisas. Mas, dentro desse alicerce, né, dentro dessa base de conhecimento amplo, existem muitas coisas que estão associadas ao uso da droga. E que depois, o ponto principal disso que eu estou dizendo é o seguinte, que depois de iniciar um processo de sobriedade e abstinência, essas coisas elas continuarão fazendo parte de você. E para que isso então tenha um resultado, né, em cima de benefícios para você viver bem, é necessário compreender o que está acontecendo.
Sem compreensão, não há solução, tá? Lembrando ainda, para a gente fechar essa conversa, que estamos falando de uma doença progressiva e incurável, por mais difícil que seja de acreditar. E vou além. Se a dependência e o alcoolismo é uma doença progressiva e incurável, e o vício de qualquer objeto determinado de vício tem a mesma propriedade de agente, de causa, nas consequências, com as mesmas relações aqui ilustradas, tão logo, todo e qualquer tipo de vício também é progressivo e incurável. Ou seja, a pontinha do iceberg, lembra? Tirou ela, fica um colossal de pensamento e sentimento, progressivo e incurável, igual a todo ser humano. A diferença talvez, estou sendo audacioso, tá? Não estou dizendo que isso seja uma máxima ou seja verdade. Essa é uma reflexão minha que aconteceu agora. Logo penso, se assim somos, no aspecto de viver em cima de pensamento e sentimento, ou seja, não tendo mais o vício, então todas as pessoas vivem um aspecto progressivo e incurável de alguma qualidade, de alguma ordem, de alguma natureza que possa gerar então algum tipo de incômodo. Talvez a diferença esteja em pessoas que param para sentir e pensar e busquem melhorar, ou pessoas que não se afetam por isso, porque também existe isso, né? Ou aquelas que não dão bola e vão somatizando. Eu lembrei de uma passagem que eu vou deixar aqui para vocês. No universo do álcool e da droga, ou até mesmo do vício, existem algumas relações que são muito distantes, mas que agem da mesma maneira, tá? Que é o seguinte: uma pessoa que não tem condição financeira nenhuma, que vive num estado totalmente humilde, numa vida super dura, e ali ela tem a necessidade de só trabalhar desde pequenininho, porque senão ela não come, tá? Essa pessoa, ela não vai em momento nenhum poder parar para pensar e sentir e trabalhar algum tipo de possível incômodo que ela tenha. Ela precisou agir para sobreviver. E ainda assim, nisso, crescendo, passando pela infância, trabalhando, pela adolescência, trabalhando, a fase adulta, trabalhando, tomara que também estudando, que muitas vezes não é possível, em escolas públicas, estaduais, seja o que for. Em algum momento ela pode ter alguma dificuldade. E nunca instruída, vamos colocar também nesse cenário, ela vai se deparar com uma dificuldade tão grande que, se já não estiver atribuído e atrelado a algum tipo de vício, jogo, mentira para poder se sentir parte, para sobreviver, pornografia, que é de fácil acesso, cigarro, álcool, que é muito comum, ela, sem suporte algum, vai ter duas reações. Uma, não entende, não consegue, porque não teve condição de ter uma instrução, porque precisou ralar o pé no asfalto para comer, e vai converter, transferir, somatizar uma série de dificuldades devido à sua complicação racional e sentimental. E isso ainda ligado ao vício, tá? O outro lado, uma pessoa que nasceu e vive numa condição de extrema condição, ótimas escolas, só foi trabalhar quando foi fazer estágio na faculdade,
super instruída, com valor, com princípio, viajou o mundo inteiro, fez intercâmbio, estudou inglês, espanhol, francês, fez natação, judô, futebol, balé, aula de música, teatro, tudo. Ter psicoterapia, terapia, análise, ou seja, totalmente instruída. Ela pode parar para trabalhar o pensamento e o sentimento. Ela pode ter suporte médico-psiquiátrico, terapêutico, psicanalista. Ela pode fazer tudo o que ela quiser. E ainda assim, ela tem dificuldade com o vício. Nesses dois universos totalmente distantes e diferentes, a única diferença é poder parar ou não poder parar. Seria o contrário, né? Não poder parar ou parar. Não poder parar pode se transformar numa psicossomatização, num alcoolismo crônico e num suicídio, ou triste fim de cadeia ou instituição. Poder parar pode acontecer tudo igual. Então, a diferença entre esses universos é muito sutil. É lógico, eu adoraria morrer de depressão em Paris. Seria melhor do que morrer de depressão embaixo de uma ponte com roupa que você acha pelo lixo, comendo marmita que você também achou no lixo, disputando um pedaço de osso com os cachorros? Quem está sofrendo mais de depressão? Talvez estejam sofrendo igual, mas a condição externa é diferente e isso contribui. Então é um cuidado que temos que ter que ultrapassa todo o protocolo, toda a clínica, toda a ciência, a medicina, a razão. Aí entra a sensibilidade, aí entra a compaixão, aí entra a recíproca, aí entra o amor. É o amor que faz a diferença, é o cuidado. Todos esses aspectos, eles são essenciais, fundamentais, importantíssimos. Existem milhares de pessoas fazendo ótimos trabalhos, ajudando essas pessoas que não podem parar. E também se aperfeiçoando para ajudar essas pessoas que podem, mas que também não encontram uma maneira de ter uma vida plena e saudável. Ou seja, o mistério do vício é complexo, assim como o mistério da recuperação é complexo. Então, quanto mais conhecimento tivermos e mais experiências compartilhadas com retidão, sem personalidade e sim um princípio, mais pessoas vão conseguir encontrar uma forma de viver plena e saudável. E é isso, meus caros, que fique aí a reflexão em cima da propriedade viciativa, cruzando com alguns assuntos como sempre, mas buscando aí ter força, fé e esperança para que menos pessoas morram, continuem usando, enlouqueçam e vivam tristes, apegadas ao vício. Tá certo? Mas é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!